Se você sente que você fala inglês de maneira ainda muito travada, que a tua fala ainda fica meio robótica, mas o que você gostaria mesmo era de soar mais natural, eu vou te dizer que esse vídeo aqui chegou na hora certa para você. Então assiste até o final, que hoje eu vou te ensinar a soar mais fluente em inglês. E antes de começar a explicar para você como que você faz isso, eu queria te dizer que não tem nada de errado com você, isso não é um problema que é só seu. É só o seu cérebro tentando te proteger de tudo aquilo que é novo e tudo aquilo que você não está familiarizado. Então, eu quero que você guarde essa palavra. Não é que é difícil, é que você não está familiarizado e nem acostumado, tá? Imagina a seguinte cena: você vai dirigir num país onde a mão é invertida. Aconteceu comigo quando eu cheguei na Austrália há quase 20 anos atrás. No começo é esquisito, é meio confuso, até meio perigoso. Você não sabe, você vai fazer uma curva, não sabe para que mão você fica, você não sabe de que lado os pedestres estão vindo, estão olhando. Eu me lembro porque foi a primeira vez que eu botei a mão aqui num carro, né? Botei a mão behind the wheel, atrás de um volante aqui num carro, foi há 19 anos aqui na Austrália, mas eu me lembro como se fosse ontem, que foi um momento um pouco assustador, vamos dizer assim, né? Eu tinha a atenção era muito redobrada, eu achava que eu nunca ia me adaptar, nunca eu ia aprender a dirigir da mão esquerda. E eu já dirigia há muitos anos no Brasil. Só que apesar do carro ser automático, enfim, tudo era invertido, tudo era do outro lado. Mas depois de um tempo, com a repetição, com o treino, aquilo que parecia impossível ficou mais natural. Então não é dirigir que mudou, né? Eu não estava ali aprendendo a dirigir ou eu tive que aprender tudo de novo. Não é assim. É que a minha cabeça se adaptou àquele novo jeito de fazer as coisas que eu não estava acostumada, que o meu corpo não estava acostumado, né? E o inglês é a mesma coisa. Então, soar natural não é um dom, não tem gente que tem facilidade, dificuldade, pode ser que seja um pouco mais, algumas pessoas têm a questão da audição um pouco mais aguçada, daí aprende a repetir legal os sons, mas não é só isso, a naturalidade ela vem quando a estrutura do que você está falando vira familiar. Então, quando não é familiar, você não fica confortável, é igual conhecer uma pessoa. Quanto mais você conhece ela, mais intimidade, mais confortável você fica perto dessa pessoa. Então, quando o seu cérebro ele para de resistir a isso, a tudo que é novo, e ele começa a reconhecer esses padrões, tudo começa a ficar mais natural e mais familiar. Então, enquanto você não repetir suficientemente as frases, as pronúncias, né, as estruturas, você enquanto você não passar por esse desconforto, você vai continuar achando que aquilo ali não é para você, aquilo ali não é familiar para você, e a tua fala vai continuar sendo muito picotada. Então, em vez de parecer que você está conversando com alguém, vai parecer que você está simplesmente lendo em voz alta, que é o que eu mais vejo acontecer. Na escola, principalmente, vocês têm aquele papel que o papel com lista de perguntas, né, por exemplo, daí você vai seguindo aquela lista de perguntas, entrevistando alguém, e aí o que você está fazendo não é conversando, você está só lendo em voz alta. Então, eu vou te dizer que eu já ajudei, assim, milhares de alunos a destravarem a fala do inglês, e esse padrão, ele se repete muitas vezes. No começo, soa forçado, você vai precisar de algum apoio visual, principalmente se você é adulto, né, porque criança não aprende como adulto aprende, criança aprende lá ouvindo como uma esponja, vai repetindo sem trava, sem medo de errar. Adulto não. Então, no começo, vai soar forçado. Todos os adultos que eu ensinei, principalmente muito iniciantes, vai soar forçado. E depois que você chega do intermediário e que você quer mudar de nível, é como se você fosse um iniciante novamente. Tudo vai soar forçado, as palavras que você quer usar, que você não usa ainda, vai soar forçado, você ainda não sabe, não tem certeza ali de contextos que você pode usar aquela palavra. O que você pode fazer e deve fazer por você é insistir um pouco mais, porque quando você insiste, de repente, aquilo começa a sair naturalmente. Para isso, você precisa de contato com aquela palavra, com aquela estrutura. Talvez você não esteja se dando a oportunidade de ter aquele contato com as palavras da forma como que você deveria, tá? Então, enquanto você não fizer isso, você ainda talvez a tua falha, não sei se é o teu caso, mas você acha que a tua fala ela soa um pouco infantilizada, você usa sempre as mesmas palavras, talvez o problema, né, o gap tá aí. Parece que você precisa então realmente treinar um pouco mais. E o plano não tem muita
dificuldade no plano. É 15 minutos por dia, são algumas frases por dia. Não existe esse negócio de gramática pesada, ter que estudar, porque o conhecimento ele acaba ficando ali, ele satisfaz um tempo, mas é só quando você começa a colocar aquele conhecimento em prática que você realmente entende e vê que você aprendeu. Tá? Então, existe uma coisa chamada memória muscular linguística. Sabe a memória muscular, aquela que você usa quando vai na academia? Então, aqui, quando você começa a aprender outra língua, existe também essa memória muscular linguística, tá? É quando seu cérebro e seu corpo sabem o que dizer sem que você precise fazer muito esforço. Não é aquele esforço consciente, é uma coisa que já vem naturalmente. Você não precisa mais montar palavra por palavra daquilo que está sendo dito, porque os blocos ali, eles já estão ativados, né? Você não vai pensar para falar bom dia ou tudo bem, você já fala, good morning, how are you? Então, você não precisa pensar mais, porque é uma memória que você ativou muscular. E isso só vem com a repetição. Então, falar, ouvir, repetir, corrigir, repetir de novo, testar, né, como que aquilo ali vai sair pela sua boca, porque a pronúncia ela não acontece aqui dentro, ela acontece de forma física, né? Então, eu vou te dar um exemplo agora de algumas frases que talvez soe estranho para você. Você não está habituado a falar, mas você vai me prometer que você vai aprender essas frases aqui e você vai falar pelo menos umas 10 vezes essa frase ao longo do seu dia. Então, as frases são as seguintes, ó, repete lá sem pensar no que significa ou como que se escreve, só repete, ó. Can I help you with that? Repeat. Can I help you with that? Have you been here before? Have you been here before? A próxima lá, ó. I didn't catch that. Can you say that again? I didn't catch that. Can you say that again? Então, ó, 3 frases aí, vou repeti-las para você, ó. Can I help you with that? Ou, have you been here before? I didn't catch that. Can you say that again? Então, é legal você fazer gestos com as mãos, com a face, porque isso aí você, quanto mais você usar o teu corpo, mais você vai internalizar essas palavras e começar a usar elas de forma mais natural. Então, repete lá 10 vezes, 20 vezes em voz alta, se grava, se escuta, repete de novo, e aí você vai criando uma memória muscular real, que é quando você não pensa mais, quando ela simplesmente vem de forma espontânea. E daí, quando você precisar, você vai usar elas com mais naturalidade. Mas aí você pode perguntar assim: ah, mas e se eu errar a pronúncia, né? E o fato é que você vai errar. Você vai errar a pronúncia, você vai errar as estruturas e tá tudo bem, você acerta da próxima vez, né? Se tem uma coisa que vai acontecer durante o teu processo de aprender inglês é errar. Você vai errar muitas vezes. E aí é errando que a gente melhora, mas nem todo mundo tá pronto ou entendeu que tem que passar por esse processo de tentativa e erro, principalmente falando de uma habilidade tão elaborada assim, que é aprender o inglês, né? Mas aí você também pode estar me perguntando assim: será que eu preciso realmente falar tudo isso em voz alta? Sim. Porque falar só na cabeça, ela não vai ativar aqueles músculos da fala. A nossa face aqui do lado, embaixo, por tudo, aqui tem muitos, muitos músculos. Então, se você não falar, você não vai ativar esses músculos da fala. E sem ativação, não tem naturalidade. Então, deixar só a pronúncia, as estruturas acontecerem aqui só no teu campo cognitivo, né? Só no campo mental, não vai resolver. Então você precisa let it out, precisa dizer, né? Ai, mas talvez você diga assim que também não tem tempo, né? E assim, eu não tô falando para você fazer um super estudo de 1 hora por dia. São 3 frases por dia. Enquanto você cozinha, talvez. Enquanto você já faz alguma coisa pela casa, ouvindo no teu podcast, repetindo o que você está ouvindo, né? E então é mais sobre a constância do que o tempo que você vai ficar ali. É melhor que você faça 3 frases por dia do que você faça 2 horas de estudo só uma vez por semana e nunca mais você pegue para treinar o inglês com consciência. E entretenimento não vale, tem que ser para valer, tem que ser a sua prática para valer, tá bom? Então, se você ainda sente que a tua fala parece robotizada, que você ainda tá picotando para falar, eu vou te dizer assim para não desistir, sabe? Você não tá fazendo nada de errado, você ainda só não fez o suficiente para que você soe de maneira mais natural.
E eu vou deixar o convite aqui, porque se você quiser parar de traduzir tudo mentalmente o tempo todo e começar a se comunicar com leveza, com clareza, com confiança, eu tô aqui para te ajudar. O meu nome é Fernanda, sou professora de inglês há mais de 15 anos e o Fluency Lab é o meu curso de conversação feito para brasileiros que moram no exterior e querem se comunicar de forma mais natural e estratégica para progredir na carreira, falar de maneira mais natural. Eu vou deixar aqui embaixo, nessa descrição desse vídeo, o link para você se inscrever, para você saber mais sobre esse curso. E claro, se esse vídeo aqui fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, curta, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque no final de contas é o seu apoio que faz esse conteúdo aqui chegar mais longe e ajudar mais brasileiros como você. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!